Olá, irmãos e irmãs. Vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo 4, sobre criar um orçamento. Ter uma vida equilibrada, fazer um orçamento e equilibrar um orçamento. Vamos iniciar na página 54, com umas reflexões boas aqui. É velho que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. Mosias 4:27. Próxima reflexão. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Segundo Nefe 9:51. Basta fazer o melhor que puder a cada dia. Façam as coisas básicas e logo verão que sua vida estará cheia de compreensão espiritual. Assim terão a confirmação de que o Pai Celestial os ama. Quando uma pessoa tem essa certeza, a vida é cheia de propósito e significados. E isso ajudará a manter o equilíbrio mais facilmente. O Russell Nelson, manter a vida em equilíbrio. As reflexões trazem a gente pensar, que é tudo devagar, Mudança de hábito não é fácil. Então, os irmãos sair daquele hábito antigo e ir para um hábito mais equilibrado, vai um pouquinho de tempo. Ainda na página 54, como mantemos meu cotidiano em equilíbrio? Remorsos e decisões, disponível no site. O que o Salvador fez para alcançar uma vida equilibrada? Uns dias. Que coisas podem ser simplificadas ou eliminadas de nossa vida para que possamos ter alegria? Aí embaixo tem uma atividade que os irmãos vão fazer, durante a semana. Na página 55, tem remorsos e decisões. Uma reflexão do presidente Jerry Ruden. Não é verdade que com frequência ficamos ocupados demais? Além disso, é triste dizer até usarmos nosso trabalho como uma medalha de honra, como se o fato de estarmos atarafados por isso si só fosse uma realização, um sinal de uma vida superior. Mas será que é? Penso que nosso Senhor é exemplo de Jesus Cristo. Em sua curta vida em meio ao povo da Galiléia e de Jerusalém, tentei imaginá-lo correndo de uma reunião para outra, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, para cumprir uma lista de tarefas urgentes. Em vez disso, vejo como passivo carinhoso Filho de Deus, vivendo com propósito a cada dia. Quando ele interagia com as pessoas a seu redor, elas se sentiam importantes e amadas. Ele conhecia o infinito valor das pessoas que encontrava. Ele as abençoou e ministrou a elas. Ergueu-as e curou-as. Deu-lhes a preciosa dádiva de seu tempo. Aqui ele traz a reflexão importante, que o Senhor sempre teve tranquilidade mesmo das questões de diversidades, Ele teve ponderação. Ali na 55 ainda, no cantinho ali, está escrito: o equilíbrio em grande parte consiste em saber as coisas que podem ser mudadas, colocá-las na perspectiva adequada e reconhecer as coisas que não podem ser mudadas. James Faustin, A Necessidade de Equilíbrio em Nossa Vida. Ayrona, março de 2000, página 7. É importante a gente manter equilíbrio, sobre as coisas, tanto da autossuficiência quanto de fé e etc. Ali na terceira reflexão, ainda na página 55, no meio, muitos chefes de família se preocupam porque sua atividade profissional lhes deixa com pouquíssimo tempo para a família. Mas não conheço nenhum homem que, ao fazer um retrospecto da vida profissional, tenha dito: não passei tempo suficiente no trabalho. Bom, muito bom, excelente. Ayrona, novembro de 2007, página 105. E na próxima reflexão, na página 55, temos: o número de coisas boas que poderiam ser realizadas ultrapassa em muito tempo disponível para sua execução. Algumas coisas são melhores e são elas que merecem atenção prioritária em nossa vida. Muito bom, excelência, Ayrona. É umas reflexões muito boas que trazem aqui na página 55, Na 56, a gente tem novamente a casinha, que ela vai trazer, qual parte que a gente está trabalhando a casinha. E esse capítulo 4, que fala sobre criar um orçamento, na página 56, nós temos ali, debate de hoje, orçamento. Orçamento está uma das paredes pilar da nossa casinha.
É um dos pilares, o orçamento. Vai estar no manual em PDF aí com vocês ou físico. Por não observar, o orçamento é uma das paredes. Na página 57, nós vamos ter mais algumas reflexões. Debate. Por que você acha que o orçamento é uma parede no mapa para o sucesso da mordomia financeira em vez de um nível? Por que os irmãos acham que o orçamento é importante, né? De forma geral, o orçamento ele está sustentando, né? Sem orçamento, não tem como equilibrar outras questões, né? Ele equilibra outras coisas no meio. Embaixo tem ali. Hoje vamos debater sobre uma das ferramentas mais importantes para a segurança financeira e para nós tornarmos autossuficientes. Fazer e usar um orçamento com eficácia. Um orçamento é um plano. Ao usar um orçamento, você planeja como vai usar seu dinheiro por um determinado período de tempo. Seguir um orçamento ajudará você e a sua família a ter o controle de sua vida temporal. Despojarem-se do homem natural. Vermosias 3:19. E convidar o espírito ao seu lar. Fazer um orçamento também pode ajudá-lo a proteger a sua família das adversidades ou usá-lo para reservar dinheiro para um fundo de emergência. Quitar as dívidas é poupar para o futuro. Criar e seguir um orçamento é um ato de fé. Não podemos prever o futuro e as despesas geralmente surgem de modo inesperado. E o importante é lembrar que um orçamento deve ser flexível, continuamente ajustando e melhorando. Ou seja, não vai ser sempre de um jeito só, porque a vida da gente sempre tem diversidade, sempre vai ser preciso dar uma reajustada, né? Ser flexível, como tá dizendo aqui, né? E ali diz, ó, quando fizer um orçamento de semana, essa semana, lembre-se de que ele precisará ser constantemente analisado e revisado em seus conselhos de família regulares. Se você precisar revisar o orçamento, não desista. Pode levar vários meses de ajuste antes de ter um orçamento eficaz. Ali ele traz que é importante ter orçamento e ter paciência, né? Porque a primeira vez que vão fazer orçamento, vão ver as continhas e vão analisar, né? Embaixo tem uma atividade bem legalzinha durante a semana para os irmãos fazer, que é sobre passo 1. Reserve um minuto para examinar os parágrafos que acabou de ler sobre usar um orçamento. Sublinhe as bênçãos específicas de usar um orçamento, na parte 57. Passo 2. Depois, circule pelo grupo e compartilhe a bênção que você sublinhou com mais importância para você. Pode ser o grupo no nosso Autossuficiência ali online, que pode compartilhar. Alguma dúvida pode entrar em contato. Família. Tantos grupos que a gente tem, né? Dá para compartilhar. É importante compartilhar. Na próxima página, página 58, nós temos ali, fazer um orçamento. Nas atividades a seguir, vamos praticar fazer um orçamento. Hoje você fará a estimativa dos valores pedidos com base no que sabe e no que aprendeu. Ao acompanhar sua renda e suas despesas, um de seus compromissos essa semana será repetir esse exercício. Um dos seus compromissos é repetir o exercício. É importante, frisa 2 vezes. Com números reais usando a tabela no final desse capítulo. Para fazer um orçamento, comece com sua renda. Atividade. É uma atividade essa aqui para fazer, ó, durante a semana na página 58. No modelo de orçamento na página 60, preencha a primeira célula na coluna renda, com sua renda mensal líquida estimada. Líquido significa o que realmente você recebe. Embaixo ali. O próximo passo para fazer um orçamento é classificar e estimar suas despesas. Você tem acompanhado e distribuído suas despesas nas categorias que criou no capítulo 1? Agora, vamos dividir nossas despesas em 2 tipos, as fixas e as variáveis. São mostrados abaixo alguns exemplos. Despesas fixas, exemplos. Financiamento, aluguel, financiamento do carro, seguro, dízimo, fundo de emergência e outras contas. Despesas variáveis. Fatura de serviços públicos, compras, comer fora, combustível, transporte, suprimento médico e entretenimento. Ali os irmãos vão analisar na tabelinha, né? Vamos ver ali e vão tentar montar a sua em casa. O que é despesas fixas? Ainda na página 58. As despesas fixas têm um valor definido e não mudam. A maioria dessas despesas será mensal, mas algumas podem ocorrer com mais ou menos frequência. As despesas fixas não podem ser controladas diretamente pelos hábitos de consumo.
Em vez disso, elas são controladas avaliando sua situação e fazendo mudanças. Uma boa maneira de identificar as despesas fixas é perguntar: essa despesa ocorre regularmente? Ou essa despesa tem o mesmo valor todo mês? Exemplos comuns incluem o financiamento da casa, o aluguel, o financiamento do carro e outras despesas como internet, TV a cabo ou contas de telefone celular. Também há despesas fixas que não são necessariamente mensais. Algumas despesas ocorrem anualmente, por semestre ou trimestre. Por exemplo, se você paga o seguro do carro a cada 6 meses ou o seguro de vida a cada 12 meses, essas são despesas fixas, porque elas não mudam o valor, né, moço? Para que essa despesa fixa se adapte a seu orçamento, divida o valor que você paga pelo número de meses entre os pagamentos. Embora você não precise pagar essa conta mensalmente, todo mês você receberá a parte necessária para que possa pagar a conta quando chegar o momento. Aqui ele ensina mais ou menos o que é despesas fixas, né, irmãos? Aquelas que não mudam, né, o valor e ocorrem mensalmente. Embaixo das despesas fixas, nós temos atividade. Escreva em suas despesas fixas no modelo de orçamento da próxima página. Escreva com F na coluna, tipo, e estima o valor das despesas na terceira coluna. Ao acrescentar despesa, mantenha um saldo atualizado na renda que sobra na coluna, saldo. Veja o exemplo de orçamento para ajudar. Em seguida, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo bem legal de orçamento. Agora vai falar o que é despesas variáveis, na página 59. Despesas variáveis. As despesas variáveis não têm o mesmo valor todo mês. Algumas despesas variáveis, que não são diretamente controladas por seus hábitos de consumo. Por exemplo, despesas como as faturas de serviços públicos, água, gás, eletricidade, comida e etc. Flutuam com base no uso. Entretanto, mesmo que o valor mude, você ainda pode contabilizá-los. Quando se trata de planejamento financeiro, as despesas variáveis mais importantes são aquelas sobre as quais você tem mais controle. Elas são diretamente controladas por seus hábitos de consumo. Uma boa maneira de identificar muitas dessas despesas é perguntar a si mesmo: eu compro isso em uma loja? Ou pela internet? Na maioria das despesas variáveis, você pode decidir gastar mais ou menos nessas áreas. Exemplos incluem alimentação, combustível, comer fora, telefone, celular, entretenimento e etc. Aqui ele está mostrando exemplos de despesas variáveis, né? São aquelas que não têm valor fixo, são variáveis. E dá para ser cortadas, né? Dependendo do momento que os irmãos estejam em renda. Nós vamos para a próxima página, que é a página 60. Que tem ali o exemplo de orçamento que ele falou, né? Na página 60, nós temos uma atividade, com um modelo bem ilustrativo sobre orçamento. Escreva suas despesas variáveis no modelo de orçamento. Escreve um V na coluna tipo e estima o valor da despesa na terceira coluna. Ao acrescentar despesa, mantenha o saldo atualizado da renda que sobra na coluna, saldo. Veja o exemplo de orçamento para ajudá-lo. Deixa eu fazer um pouquinho aqui. Mas aí tem um exemplo aí que tá no livro em PDF ou em físico, se os irmãos tiverem. A atividade com modelo de orçamento, usando valores estimados. Aí tem a descrição, que vocês vão colocar o que é, tipo, rendimentos, despesa, saldo, para ter bem certinho escrito como é que é, né? Isso aqui vai ser uma atividade para fazer durante a semana também, na página 60. E na página 61 ali, exemplo de orçamento. Ele vai dar exemplos para os irmãos se basearem. Tem uma tabelinha escrito descrição. Um exemplo tem ali rendimentos, tipo, nenhum, rendimentos 1000, por exemplo. Despesa, saldo. Aí embaixo vai colocar dízimo, que é a primeira questão, né? Dízimo e ofertas. Deve colocar se sim ou se não. Rendimento, tal. Vai calculando ali a despesa. Dízimo, aí fundo de emergência, mais a despesa, seguro, aluguel, serviço público, tudo que tem gasto, colocar na tabelinha. E o valor dele do lado, né? Que é importante. Embaixo tem como equilibrar um orçamento. Como equilibrar um orçamento na página 61. Quando fizer o seu orçamento, você pode achar que tem mais despesa do que renda. Se esse é o seu caso, você não está sozinho e você pode solucionar esse problema. As duas maneiras de reservar
e resolver esse problema. Ter uma renda maior ou gastar menos. Só tem esses dois jeitos, né, irmãos? Por enquanto, vamos debater como podemos usar o orçamento para nos ajudar a gastar menos. Aprendendo como controlar quanto gastamos com o que é supérfluo. Prosseguir com paciência. Aí tem uma reflexão sobre isso, né? Como às vezes você se assemelha a essas crianças. Que criança você é? É um vídeo que fala das crianças, né? Que não tem equilíbrio nas questões ali, né? O vídeo não aparece, né? Mas tem um dizer ali, né? Daí tem que ficar qualquer criança. A criança que tem paciência, que é equilibrada, ou a criança que não é equilibrada, né? Na próxima página, 62, que tem um rostinho no final ali, tem uma outra atividade para fazer durante a semana, que é a tabela, né? É uma tabela também. Passo 1. Individualmente analise seu atual padrão de gasto, marcando os quadradinhos no parágrafo a seguir. Você pode ajustar seus gastos para priorizar melhor as necessidades em longo prazo em vez dos desejos momentâneos. Ali tem a tabelinha novamente, né? Aí tem uma partezinha que escreve ali, ó. Como me sinto em relação... Ela voltou. Aí diz como me sinto em relação aos meus gastos. Comer fora, aí vai ter um quadradinho. Gasto pouco, sinto meio com relação aos meus gastos, ou gasto muito, vai marcar um quadradinho. Compras, lanches, faz a mesma coisa com todos os outros que tiver. Pra ver o que tá gastando mais, menos, como é que tá o hábito, né, irmão? Fazer durante a semana. E embaixo da tabela tem aqui, ó. Reúna-se com seu cônjuge ou parceiro de ação ou algum membro familiar. Identifique em que áreas do seu orçamento você poderia gastar menos e escreva suas ideias abaixo. É importante ficar no papel pra gente começar a trabalhar, né, irmãos? E embaixo tem um relato de um irmão que fez aqui o curso dessa parte. O problema da comissão. Meu marido é pago por comissão, então o salário nunca é igual ao outro. E às vezes há um intervalo até realmente receber o salário. Aprendemos a simplesmente ter ordem. Pagar a conta mais importante primeiro, depois a segunda mais importante. Todos têm que decidir o que mais importante significa para eles. Uma reflexão bem branda, né, sobre a irmãzinha. Ali na página 63, né, tem umas reflexões boas também. 63 do capítulo 4, criar um orçamento, lembrando. Debata sobre fazer um orçamento em seu conselho de família. O elder Robert Ellis ensinou. Outra importante maneira de ajudar nossos filhos é aprenderem a ser provedores prudentes elaborando um orçamento familiar. Precisamos examinar regularmente nossos rendimentos e economias e gastos. Em reuniões de conselho de família, isso ensinará nossos filhos a reconhecerem a diferença entre o desejado e o necessário, e a planejar o que é antecedência ou emprego significativo dos recursos da família. Durante seu conselho de família, essa semana, trabalhe com seu cônjuge, vai criar seu orçamento familiar, ou com algum membro familiar ou amigo. Se você é solteiro ou você precisa de mais ajuda, converse com um amigo, um de seus pais, membro de família, um professor ou outra forma de amigo, pessoa, irmão. Né? Aí embaixo tem um modelinho de tarefa também, na 63. Ali. Modelo de debate para o conselho de família. Certifique-se de iniciar e terminar com uma oração para convidar o Espírito. Sempre importante os irmãos iniciar com a oração e terminar com a oração. Examinar 1. Quanto você gasta em cada categoria? De que maneira fazer um orçamento é um ato de fé? Aí vão refletir durante as perguntas. 2. Planejar. Crie um orçamento usando as instruções desse capítulo. Preencha a tabela. Meu orçamento na página 67. Você está sendo realista sobre cada categoria no orçamento? Se for necessário, onde você pode gastar menos em seu orçamento para equilibrá-lo ou para que seus gastos se alinhem melhor com suas necessidades ou seus valores? Que é para fazer uma tarefinha durante a semana para botar em prática o orçamento, né? Na 64, né? Tá ali uma outra atividade. Pense sobre o que aprendeu hoje e avalie o que o Senhor gostaria que você fizesse. Leia a escritura, a citação abaixo e escreva a resposta para as perguntas. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias, doutrina e convênios.
Quais foram as coisas mais significativas que aprendi hoje? O que farei como resultado que aprendi hoje? Isso é importante, essas reflexões que vocês vão fazer. Na página 65, está escrito ali: leia em voz alta cada compromisso para seu parceiro de ação. Comprometa-se a cumpri-los, seus compromissos, e assinale abaixo. Meus compromissos. Praticarei e compartilharei os princípios dessa semana do livreto Meu Alicerce. Criarei um orçamento usando a tabela Meu Orçamento na página 67. Debaterei meu orçamento durante o conselho de família. Entrarei em contato com meu parceiro de ação e o apoiarei. Também uma outra atividade a fazer durante a semana, irmãos. Na página 66, temos uma reflexão bem interessante sobre prosseguir com paciência. O presidente Gerd Furr compartilhou o seguinte conselho. Na década de 60, um professor da Universidade de Stanford deu início a uma das modestas experiências que visava testar a força de vontade de crianças de 4 anos. Ele colocou diante delas um grande marshmallow e disse-lhes que poderiam comê-lo imediatamente, ou, se esperassem 15 minutos, ganhariam 2 marshmallows. Deixava então as crianças sozinhas e ficava observando, por trás de um espelho falso, o que acontecia. Algumas crianças começaram a comer o marshmallow imediatamente, e outras só conseguiram esperar uns minutos antes de ceder à tentação. Somente 30% esperaram. O que começou com uma simples experiência que envolvia crianças e marshmallow tornou-se um estudo importante que sugeria que a capacidade de esperar, de ser paciente, era um traço de caráter importante que poderia prever o sucesso subsequente na vida. As promessas de Deus nem sempre são cumpridas tão rapidamente ou da maneira que esperamos. Ter paciência significa perseverar em algo até o fim. Significa adiar a gratificação imediata em favor das bênçãos futuras. A obra da paciência se resume no seguinte: guardar os mandamentos, confiar em Deus, nosso Pai Celestial, servi-lo com humildade e amor semelhante ao de Cristo. Exercer fé e esperança no Salvador e nunca desistir. Essa reflexão é importante, né? Que demonstra que tem parte das pessoas que desde criança já demonstra esse caráter, né? Um traço de caráter não ter paciência, né? E outros que têm mais paciência. Aí vai variar também de hábitos, de como aprendeu, né? Muitas coisas. Ali na página 67 temos o orçamento, ó. Opa, se aparece aqui, aparece. É aqui nessa parte que vocês vão fazer o orçamento de vocês. Se caso não tiver o livro físico, fazendo uma folha, né? Meu orçamento, descrição, tipo de rendimento e despesa. É importante os irmãos terem no papel esses orçamentos e escrever. Esse é o nosso capítulo 4 que a gente termina aqui.